Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. No vídeo de hoje eu vou mostrar como se refuta um protestante. Eu vou refutar um texto de um protestante postou nos comentários de um vídeo que eu assisti alguns dias atrás, né? No canal do missionário Daniel Silveira, que ele é um ex-protestante convertido ao catolicismo. Ele tem um canal, de apologética católica, né? Um canal excelente, eu recomendo muito. Vou deixar o link na descrição do canal e do vídeo dele, né? E o protestante postou no comentário do vídeo, né? O vídeo é uma live, é o título. O protestantismo é inimigo da Sagrada Escritura. Uma live que ele fez no Instagram e depois ele postou no canal. Enfim, o protestante postou um vídeo negando a Imaculada Conceição, criticando a devoção católica a Maria. Eu vou refutar esse texto. Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito comprido. Nesse primeiro vídeo eu vou falar especificamente da Imaculada Conceição, os argumentos que ele colocou contra. Eu vou refutar essa parte. Depois, no outro vídeo, eu vou refutar a parte da devoção mariana. Então, vamos aqui a tela. Eu vou usar aqui a Bíblia, uma Bíblia protestante, Almeida Revista e Corrigida, porque se usar uma Bíblia católica, o cara vai dizer que está adulterado. Então, eu não quero falar isso, mas já adianto que católico não lê Bíblia protestante, católico lê Bíblia católica. Bíblia protestante não serve para crescimento espiritual do católico. Então vamos lá, né? Ele começa dizendo: a Igreja Católica ensina que Maria foi concebida sem pecado, ou seja, que Maria foi gerada pelo seu pai, porém seu nascimento foi imaculado. Esta forma de fé que Pio IX proclamou a 8 de dezembro de 1854 na Bula Inefáveis. Aqui ele colocou o nome da bula incompleta, é Inefáveis Deus. Né? Essa doutrina não tem fundamento bíblico, na opinião dele. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando todos os fundamentos bíblicos da Imaculada Conceição, tá na playlist Mariologia. Pio IX não separa Maria de sua condição humana. Quer saber onde? Né, o cara fala isso, mas ele coloca um texto do Papa onde ele afirma que Maria não é uma criatura humana. Né? E ele faz uma exceção lá de Jesus. Ele fez uma exceção à lei do pecado, mas ele não colocou Maria igual a Jesus. O que é um absurdo e uma blasfêmia. Não, absurdo e uma blasfêmia é dizer, é achar que Deus, que é o Santo dos Santos, a santidade por excelência, iria se encarnar no ventre de uma mulher pecadora. Isso que é um absurdo e uma blasfêmia. Agora, acreditar que Deus poderia fazer uma mulher santa e imaculada, isso não é blasfêmia. Isso é crer na onipotência divina. Né? E aqui, ó, Bula Inefabilis Deus. Ele começa aqui, ó. Número 2 ele vai dizer: assim Deus desde o princípio antes dos séculos escolheu e preordenou para seu filho uma mãe. Escolheu e preordenou. Então Deus preparou Maria, na qual ele se encarnaria, da qual depois na feliz plenitude dos tempos nasceria, e de preferência a qualquer outra criatura que ela alvo de tanto amor. Fez Maria alvo de tanto amor de preferência a qualquer outra criatura. Então ela é uma criatura de Deus. O Papa está dizendo isso. A ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Por isso acumulou-a admiravelmente, mais que todos os anjos e a todos os santos, da abundância do dom celeste, tirados do tesouro da sua divindade. Todos os dons que Maria tem, ela recebeu de Deus. Assim, sendo absolutamente livre de toda mancha do pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade. Depois da de Deus, não se pode conceber outra maior, e cuja profundeza, a fora de Deus, nem momento pode chegar a compreender. Então ele fala que depois da santidade e a plenitude de Deus, não existe nenhuma santidade maior que a de Maria. Depois da de Deus. Então, toda a santidade de Maria está abaixo da santidade de Deus. Ela é inferior a Deus. Mais adiante, número 27. Ele diz o seguinte: ó, a gloriosíssima Virgem, pela qual grandes coisas fizer aquele que é poderoso, resplendeu a tal abundância de dom celeste, de tal plenitude, de tal graça, de tal inocência, que se tornou como que por milagre de Deus por excelência, e a culminância de todos os milagres. Então, tudo que ela recebeu é um milagre de Deus, não dela. E digna mãe de Deus, de modo que, colocada tanto quanto é possível uma criatura, como a mais próxima de Deus, ela se tornou superior a todos os louvores dos homens e dos anjos. Ainda mais próxima de Deus, não como igual. Tanto quanto é possível uma criatura. Maria é uma criatura, ela não é deusa. Número 31. Ele vai dizer aqui: a única santa puríssima alma e de corpo, que ultrapassou toda a integridade e toda a virgindade, única que transcende todas as graças do Espírito Santo.
tão alta que inferior só a Deus, foi superior a todos, com a natureza mais bela, mais graciosa, mais santa do que os próprios querubins, serafins e que todas as palavras dos anjos. Maria, o Papa é claro, ela é inferior só a Deus. Então ela é inferior a Deus, ela não está acima de Deus, muito menos no mesmo nível de Deus. E agora no número 13, da Inefáveis Deus, o Papa vai dizer o seguinte, aqui, ó. Aqui, ó. Desde o primeiro instante de sua criação e de sua infusão no corpo, por uma especial graça e privilégio de Deus em vista dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho Redentor do gênero humano, foi preservado imune de toda mancha do pecado original. E neste sentido celebrara solenemente a festa da Conceição. E número 41, definição do dogma. Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, devendo trazer os apóstolos Pedro e Paulo com a nossa, declaramos, pronunciamos, definimos. A doutrina, que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus, e por isso deve ser crida inviolavelmente por todos os fiéis. Então, o Papa diz claramente, Maria foi feita imaculada por singular graça e privilégio de Deus. Não é por Deus, o milagre de Deus. Foi Deus que a fez imaculada, não é por ela mesma. Em vista dos méritos de Cristo, ou seja, feita imaculada porque Jesus Cristo, Deus encarnado, Santo dos Santos, a santidade por excelência, não poderia se encarnar no ventre de uma mulher pecadora. Não seria conveniente. Se o pecado, se Maria tivesse pecado, o pecado profanaria a santidade de Jesus Cristo. Então, essa doutrina é para exaltar a pessoa de Jesus Cristo, defender a dignidade de Jesus Cristo como Deus encarnado, Santo dos Santos, a santidade por excelência. Aí ele começa com os argumentos. A Bíblia, que eu creio ser a palavra de Deus, eu não sei como ele crê, se quem definiu isso, quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus é a Igreja Católica, né? Quem definiu o cano foi a Igreja Católica, mas enfim. Declara que todos somos pecadores, todos estão debaixo do pecado. Depois eu vou falar a questão de todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, a palavra de Deus é clara em dizer que não existe um justo sequer debaixo do céu. Como é que Deus escreveu por meio de seus profetas e apóstolos que não há um justo sequer se teria ou tinha Maria sem pecado? Gente, esse cara não deve ter lido a Bíblia toda. Se você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 19, vai dizer que São José era justo. Abre sua Bíblia em São Lucas capítulo 1, versículo 5 e 6, vai dizer que Isabel e Zacarias eram justos. Depois você vai para São Lucas capítulo 2, versículo 25, vai dizer que Simeão era justo. Você vai para Atos capítulo 10, versículo 22, e vai dizer que Cornélio era justo. Então, aqui eu citei 5 justos que a Bíblia fala. Como é que não tem nenhum justo? Então essa regra, esse versículo que está nesse versículo admite exceção. Depois eu vou explicar por que Paulo não colocou como, não disse que Maria é uma exceção. A palavra de Deus não ensina que Maria foi livre de pecado original. É mesmo? Não sei onde. Ela não reclamou para si o privilégio de ser sem pecado. A própria Maria não cria que era imaculada, pois reconheceu ser pecadora e fez menção do seu Salvador. A Maria, mais bem-aventurada entre todas as mulheres, e não sobre todas as mulheres, né? Depois eu vou explicar, vou falar disso no outro vídeo, né? Se você quer ser bem-aventurada entre todas as mulheres, né? Falou de Deus como meu Salvador, dizer, a minha alma agradece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Né? Lucas 1, 46 e 47. Se ela não fosse pecadora, não teria necessidade de Salvador. Primeiro, desde quando Deus só pode salvar alguém depois do pecado, depois da queda? Desde quando? Para alguém ser salvo é preciso pecar primeiro. Desde quando? Imagina, se uma pessoa cai no buraco, eu vou lá, jogo uma corda e tiro a pessoa do buraco, eu salvei ela. Do mesmo jeito, se eu vejo a pessoa quase cair no buraco, eu vou lá, seguro ela e impeço ela de cair no buraco, também salvei ela. Do mesmo jeito, se a pessoa pegar uma doença, fizer o tratamento e se curar, ela se salvou da doença. Se a pessoa do mesmo jeito, se a pessoa tomar vacina e evitar e não pegar a doença, para evitar pegar a doença, também foi salvo da doença. Então, existem duas maneiras de salvar. Pode salvar antes da queda e pode salvar depois da queda. Né? Vou mostrar na própria Bíblia agora. Onde que diz isso? Carta de Judas. Penúltimo livro da Bíblia. Capítulo 1. Só tem um capítulo. Né? Tanto que algumas traduções da Bíblia nem tem o número do capítulo. Lá no finalzinho da carta. Vamos ler aqui a partir do versículo 22 até o final. E apedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. E tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, entre todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas diz de forma clara que Deus, esse aqui ele está falando de Deus, né? Que Deus é poderoso para guardar qualquer um de tropeçar e apresentar santo e irrepreensível diante de Deus. Deus pode fazer alguém imaculado, Deus é todo poderoso, né? Continuando. Obviamente Maria foi ser uma mulher especial agraciada por Deus, por ter sido o instrumento que o Criador usou para trazer o Salvador ao mundo, mas isso não deu e nem não dá a ela méritos, vantagens ou títulos que não fez a Igreja Católica, fazendo com milhões e milhões de pessoas que milhões de pessoas passassem a ter fé nela, reconhecer as orações, levantar-se altares em seu louvor e prestarem cultos. Isso também os santos canonizados do Vaticano. Essa questão da devoção eu vou falar no próximo vídeo, mas, cara, Maria, primeiro, ela teve um privilégio que nenhuma outra criatura humana teve: ser a mãe do Salvador, ser a mãe de um filho que é Deus, a mãe do próprio Deus encarnado. Ela deu a Deus uma coisa que Deus nunca teve: um corpo. Então, sim, ela tem méritos. E ela deu e ela se tornou mãe de Deus encarnado, Jesus Cristo, por livre e espontânea vontade. Foi o sim dela que fez Deus se encarnar. O sim dela que permitiu a encarnação do Verbo. Deus mandou o anjo anunciou Maria e recebeu uma resposta de Maria. E esperou ela dizer sim, ela dizer: eis aqui a serva do Senhor. Então ela tem privilégio porque ela deu seu sim, porque graças ao sim de Maria a salvação veio ao mundo, o Salvador nasceu. Por isso que ela tem méritos. Os santos têm méritos porque eles serviram e amaram a Deus de forma livre. Entendeu? Por isso, e deixaram nos exemplos para serem seguidos. Por isso que os santos têm méritos. Assim como Maria, que também deixou exemplos. Né? Por isso que o autor de Hebreus diz, Hebreus 13, capítulo 7, que nós devemos lembrar daqueles que foram nossos guias na fé. Né? Os santos que deixaram exemplos. Enfim. Ao ler a palavra de Deus, você verá que a Maria que o Evangelho de Cristo nos mostra é totalmente diferente da Maria que a Igreja Católica criou ao longo dos tempos. Eu tenho que entender uma coisa. A Igreja Católica criou uma Maria diferente da Bíblia, do que está na Bíblia. Mas montou uma Bíblia. Então, a Igreja Católica criou prega uma Maria que não é que está na Bíblia. Mas criou então, quando vai formar o cano bíblico, escolhe livros que não corroboram com o que a Igreja fez sobre Maria. Tem sentido? E, tipo, a Igreja Católica montou o cano bíblico. Foi que recolheu, discernir quais eram os livros inspirados ou não. O critério que a Igreja usou com certeza foi o quê? A doutrina da Igreja, que a Igreja sempre pregou. Você acha mesmo que a Igreja ia escolher algum livro que não estivesse de acordo com tudo que a Igreja tem, inclusive que a Igreja acreditava sobre Maria? Não tem como a Maria que a Igreja prega ser diferente da Maria que está nos Evangelhos, porque foi a Igreja Católica que discerniu quais eram os Evangelhos inspirados, quais eram os Evangelhos canônicos, né? Leia em sua Bíblia os textos sagrados de Lucas 8, 19 a 21, Lucas 11, 27 a 28 e Atos 1, 13 14, você verá que Maria era igual a todos os demais seguidores de Cristo, sem ter nenhum mérito, privilégio ou título. Lucas 8, 19 a 21, aquela passagem que Maria chega os irmãos de Jesus, alguém fala para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí. E querem te ver. Jesus diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Então ele aponta para os discípulos e diz: todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, Maria fez a vontade de Deus, então com certeza está incluso nessa família espiritual de Jesus. Ele não desprezou Maria. Então isso aqui não quer dizer nada, não prova nada contra a devoção católica a Maria. Não prova que Maria não tinha méritos, que era igual a todos. Só que Jesus Cristo exaltou, que ela obedeceu a palavra de Deus, por isso fazia parte da família. Isso. Lucas 11, 27 a 28 é aquela passagem que Jesus está pregando, aparece uma mulher dizendo: bem-aventurado os ventos que te gerou e os peitos que te amamentaram. Então Jesus responde dizendo: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Novamente, Maria ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Então ela é bem-aventurada. Jesus novamente não desprezou, não rebaixou nem nada. Ele exaltou Maria. Atos 1, 13 e 14 é só aquela passagem que mostra Maria no cenáculo com os apóstolos, com os irmãos de Jesus. Olha, isso não prova nada sobre o papel de Maria. Só prova que ela estava lá com os apóstolos. Que Maria está reunida com os apóstolos não é nenhuma prova de que ela não era mais importante do que isso. Jesus Cristo estava direto reunido com os apóstolos. E ainda assim, era mais importante que os apóstolos.
Nenhuma dessas passagens prova nada que o cara está argumentando. Nenhuma dessas passagens diz que Maria era inferior ou igual a todos, sem mérito. Não. Exalta Maria. Diz que Maria obedeceu a palavra de Deus. Ela é bem-aventurada porque obedeceu a palavra de Deus. E ela estava em oração com os apóstolos, só isso. Maria não era imaculada, pois ela mesma declara levar, como todos nós, a marca do pecado quando invoca a Deus chamando meu Salvador. E por que Maria chamou assim a Deus? Porque ela, do mesmo modo que todos os seres humanos necessitam, ela também necessitou ser salva e obter a vida eterna através do arrependimento e fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Novamente eu pergunto, desde quando para uma pessoa ser salva ela precisa ter caído no pecado primeiro? Onde que está na Bíblia dizendo que Deus só pode salvar a pessoa depois que ela cai no pecado? Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo isso. A Bíblia é igualmente clara em mostrar a doutrina da universidade de pecado. Aqui escreveu errado, é para ser universalidade. Mas enfim. Certamente iniquidade confirmada, em pecado me conceder minha mãe. Né? Salmo 51, ou 50 na Ave Maria. Né? Versículo 5. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Aqui está citando texto do Antigo Testamento. Cara, é muita forçação de barra citar texto do Antigo Testamento. Isso aqui é um argumento anacrônico. Quando Davi escreveu, e o autor de Eclesiastes escreveu, foi séculos antes de Jesus vir ao mundo, né? E antes de Maria vir ao mundo. Maria não existia. Então não tinha como estar pensando em Maria como exceção. Então, é óbvio que eles não iam colocar Maria como exceção, porque eles sequer sabiam que existiria uma exceção chamada Maria, essa regra. Então, novamente, forçação de barra usar esses textos. Pois todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Romanos 3:23. Nessa passagem não se indica a exceção de Maria, mas também não diz que ela não é uma exceção. Ela, como descendente de Adão, participou não só das consequências da queda, novamente, não sei onde diz isso na Bíblia, como também do pecado. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Romanos 5:12-18. Então vamos para Romanos 3. Se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai ver que Paulo, toda a discussão de Paulo que é sobre a salvação, ele vai argumentando, até no final concluir isso aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Concluir que a salvação vem pela fé e não pelas obras da lei. Então, o texto aqui não tem nada a ver com Maria, com a pessoa de Maria. Então, por que ele não colocou Maria como exceção? Pela mesma razão que não pôs Jesus como exceção. Porque o texto não fala da pessoa de Jesus Cristo, não é para falar de quem era Jesus, né? E se ele tinha pecado ou não. Então, por isso ele não cita Jesus como exceção. Pela mesma razão, ele não cita Maria como exceção, porque o texto não é para falar da pessoa de Maria. Não é para falar quem ela era, se ela tinha pecado ou não. Não é. E todos, que coloca aqui, admite exceções. Ele fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nem todos são destituídos da glória de Deus. Leia Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. São João vê as almas dos mártires no céu. Tem santos lá no céu. Hebreus 12, 22 e 24 vai dizer que nós aqui estamos em comunhão com o justo do céu. Os justos aperfeiçoados, aqueles que estão no céu. Então existe santos no céu. Nem todos estão privados da glória de Deus. Então não é todos sem exceção. Em Mateus 10, 22, Jesus diz aos apóstolos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nem todo mundo odiou os apóstolos. Em João 13, 34 e 5, Jesus diz aos apóstolos, nisto todos reconhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Ora, mas os apóstolos amaram uns aos outros, mas nem todos reconheceram que eles estavam servindo ao Salvador, ao Messias. Saber que eu sou discípulo de Cristo, mas nem todos reconheceram que eles serviam ao Salvador do mundo, que Jesus era o Salvador. Eles eram discípulos do Salvador do mundo, nem todos reconheceram isso. Eles foram perseguidos. Enfim. Em 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15, São Paulo vai dizer que os hebreus, os judeus, eram contrários a todos os homens. Todos os homens, sem exceção. Cara, naquele tempo, o mundo todo não era conhecido. Não se conhecia o mundo todo como se conhece hoje. Muitos habitantes do planeta não eram conhecidos. Não tinha como ser contra todos sem exceção. Quando o Pilatos apresenta para Jesus, para os judeus ele diz, devo crucificar vosso rei? Está lá em João 19. Né? Os judeus vão dizer, não temos outro rei além de César. Eles estavam do lado de César, eles não eram contra César. Então eles não eram contra todos os homens. Então, todos podem admitir exceção. Então, para usar esse versículo contra a Imaculada Conceição, o protestante tem que provar que todos não admitem exceção na Bíblia. E como eu mostrei,
a conversa aqui de Paulo, a discussão aqui é sobre salvação. E ele argumenta para concluir que a salvação vem pela fé, não pelas obras da lei. Então, quando ele fala que todos pecaram, tudo isso é argumento para concluir que a salvação não é pela lei. Ou seja, é como se tivesse o seguinte: como os que estavam debaixo da lei pecaram, então a salvação não vem pela lei. Ele conclui do fato que todos pecaram, que a salvação não vem pela lei. Por quê? Porque todos que estavam debaixo da lei pecaram. Então, quando ele fala todos pecaram, é referente a todos que estavam debaixo da lei. Veja, lemos alguns versículos antes, a partir do 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, né? Aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio conhecimento do pecado. Pela lei veio conhecimento do pecado. Então, sem a lei não tem conhecimento do pecado. Ele está falando que a lei diz os que estão sob a lei. Isso aqui é para quem está debaixo da lei. E Romanos 5 vai confirmar. Romanos 5, 12 e 13. Está aqui, ó. Pelo que como por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado como não havendo lei. Não se imputa pecado quando não há lei. Então, normalmente se confirma. Para imputar pecado tinha que ter lei. Então, nesse contexto que está falando, para imputar pecado tem que ter lei. Então, todos pecaram, todos cometeram pecado. Pessoal, esse pecado é imputado, isso é imputado a todos aqueles que estavam debaixo da lei. São Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, diz: já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça. Não é? Veja, não dá para estar na lei e na graça ao mesmo tempo. Impossível. E o anjo disse que Maria estava na graça, ele a saúda como cheia de graça, gratia plena no latim, né? Ave gratia plena, ainda diz, encontraste graça diante do Senhor, então ela estava na graça. Se ela estava na graça, não podia estar na lei, não podia ser escravo da lei. E se ela afirma que Deus é seu Salvador, então a salvação, ela põe salvação em Deus e não na lei. Então, não era escrava da lei, não estava submetida à lei. Então, Romanos, essa afirmação de Romanos que todos pecaram não se aplica a Maria. Não, e como eu disse, ela afirmou que Deus é seu Salvador. Novamente eu digo, Deus a salvou de outra maneira, preservando do pecado. E a própria Igreja Católica reconhece que Deus salvou Maria. O próprio Papa, na Bula Inefável de Deus, afirma isso. Papa Pio IX. No número 17, ele fala que Maria foi remida de maneira mais sublime. Você já foi salva, preservada do pecado. Então, o que eu termino? Para finalizar, só vou mostrar que a Imaculada Conceição era a crença era a fé primitiva da igreja, a fé de 2000 anos. Vocês lêem alguns textos da patrística? Para começar, na liturgia de Santiago, no século I, número 45, já diz: Maria já era chamada de pura, santíssima, pura. Então já afirmava que a pureza de Maria. Santo Aristide de Atenas morreu no ano 134. Ele muito provavelmente foi contemporâneo, deve ter conhecido alguns dos apóstolos, pelo menos São João. Ele escreve que Jesus foi gerado de uma virgem santa, sem germe nem corrupção. Se você estudou português, sem germe nem corrupção é um aposto explicativo de virgem santa. Então está explicando uma virgem santa que é sem germe nem corrupção, afirmando que Maria não tem germe, não tem corrupção, não tem pecado. É na Apologia segundo os fragmentos gregos, capítulo 15, versículo 1. Foi santo Irineu de Leão. Nasceu em 130, morreu em 202. No livro Contra as Heresias ele diz, Contra as Heresias 4, 33, 11. E falando de Jesus Cristo, fala que Jesus Cristo é o puro que abre de modo puro o seio puro que regenera os homens em Deus que ele fez puro. Não, é o puro que abre o seio puro. Então o seio puro é o seio de Maria. Entendo que o ventre de Maria é puro. O proto-evangelho de Tiago, no capítulo 10, ele diz, lá do século II, ano 150, ele vai dizer: então o sacerdote lembrou-se de Maria, jovenzinha que, sendo de estirpe davídica, se conservava imaculada aos olhos de Deus. Então ele fala, Maria se conservava imaculada aos olhos de Deus. Santo Hipólito, lá no final do século II, século III, ali, dos anos 200, Hipólito não, perdão, proto-evangelho de Tiago,
No ano 150, afirmava que Maria se conservava imaculada. Né? E aqui diz: o Criador de todas as coisas incorporou consigo uma alma racional e um corpo sensível da toda Santa Maria. Toda Santa Maria. Santa Hipólita de Roma. Próprios fragmentos existentes conta Perón e Érico, fragmento 8. Lá por volta do ano 200. Então, a Imaculada Conceição é a fé primitiva da Igreja. Só para finalizar, eu vou mostrar que também era a fé dos reformadores protestantes. Aqui. O texto é do site dos Apologistas Católicos. Vou deixar o link na descrição desse artigo, quem quiser ler. Versículo Reformadores Protestantes, mostrando a fé deles na Imaculada Conceição. Começando aqui, ó, Martinho Lutero. Lutero afirma: mas no que diz respeito a outra concepção, concepção passiva, isto é, a infusão de sua alma, acredita-se que, com devoção e santidade, que ela foi trazida sem pecado original. Ela quem? Maria, está falando de Maria. Que é a semana no dia da Conceição de Maria, então está falando de Maria. De tal forma que no momento de sua alma sendo infundida, nela também foi similarmente purificada do pecado original. 1527, ele já era protestante, depois da Reforma. Zwingli, enfim, Deus santificou sua mãe, pois era justo que um filho tão santo devesse ter uma mãe igualmente santa. Eu nunca pensei, ainda menos ensinei ou declarei publicamente qualquer coisa sobre o assunto da Sempre Virgem Maria, mãe da nossa salvação, e que poderia ser considerada desonroso, ímpio, indigno ou mal. Eu acredito com todo o meu coração, segundo a palavra do Santo Evangelho, que esta Virgem pura para nós portou o Filho de Deus e que ela permaneceu, no nascimento e depois dele, Virgem pura e imaculada para a eternidade. O rico Zwingli, afirmando que Maria era pura e imaculada. Virgem pura e imaculada. E Heinrich Bullinger, um autor protestante lá do século XVI, aqui, ó. Ele escreveu, o texto do Zwingli está aqui, ó, no sermão, está aqui, ó, não sei, notação do Evangelho de Lucas, sermão sobre Maria sempre Virgem, Mãe de Deus. E Heinrich Bullinger, protestante lá do século XVI, ele escreve o seguinte: se ela era totalmente pura desde o nascimento. Nós acreditamos que a encarnação da pura e imaculada Mãe de Deus, a Virgem Maria, o Templo do Espírito Santo e o Céu Corpo Santo, foi elevada ao céu, né, pelos anjos. Então ele afirma que Maria era pura e imaculada. Protestante, Charles Bittencourt, né? Charles, né, Delicourt, né, foi um pastor francês lá do século XVII. Ele escreve: nós não acreditamos simplesmente que Deus favoreceu a santa pessoa da Virgem mais do que todos os patriarcas e profetas, mas também que ele a exaltou acima de todos os serafins. Ele está falando que Maria foi exaltada acima de todos os serafins e que ela é santa. Conclusão de Max Turing. Max Turing é o autor desse. Então, o Júlio está citando, né? É o autor que ele cita aqui, né? O autor que ele está citando nesse artigo. As tradições, aqui, ó. Luteranos reformados que mantiveram as crenças do credo em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, abençoada Mãe de Deus, humilde serva do Senhor, nosso exemplo de fé, obediência e santidade, não acreditavam que as doutrinas da Imaculada Conceição de Maria
embora admitida em certo sentido por Lutero, ou a assunção corpórea de Maria, embora admitida pelo reformador, Bullinger fosse usada da mesma forma. Ou seja, eles não acreditavam que a doutrina da Imaculada Conceição da Assunção que era admitida por Lutero, admitida por Bullinger, não era realizada da mesma forma, mas eles não tinham o mesmo entendimento acerca das duas, mas tinha essa crença, como eu mostrei nos textos aqui. Não é? Tanto que no final, aqui, ó, diz: quanto a Maria está em causa de acordo com o Evangelho, ela é a expressão da graça em sua plenitude, e a escolha infalível e predestinação de Deus, que faz com que sua terrena mãe se torne o símbolo da paternidade da igreja. A expressão da graça, então. Há ainda um perigo em insistir em estado de pecado para Maria, porque a santidade ainda corre o risco de aparecer como uma espécie de contradição da verdadeira humanidade e crença na humanidade de Cristo. É completamente comprometido, uma vez que não pode haver dúvida de que ele não conhece pecado em si mesmo. Então, há perigo em insistir em um estado de pecado para Maria. Maria é santa. Até os reformadores acreditavam. Então a gente vê que essa crença protestante que Maria é pecadora não veio nem dos pais da igreja, nem da reforma protestante. Então por que eu deveria rejeitar a fé de 2000 anos da igreja para seguir uma crendice que é bem posterior à reforma? Né? Então era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito, aperte o sininho das notificações se não estiver ativado. Compartilhe. Né? E se você quiser mais conteúdo católico do que eu estou colocando aqui, eu vou deixar na descrição uma série de canais católicos, né? Sugestões se você quiser dar uma olhada. Então, era isso aí, né? Até a próxima. Tchau.